Que bom, né? Poder estar nesse lugar. Eu glorifico a Deus, irmãos, por entender tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Eu creio que grandes coisas, né, Ele quer liberar nesses dias. Eu falo que durante todo o ano, né, quem está perto de mim, eu falo que muitas vezes quando eu penso em alguma coisa que vem tentar nos parar, muitas vezes eu lembro de palavras que foram liberadas nas primícias. Então quero te encorajar esses dias a não faltar nenhum dia, porque existe um rio de Deus neste lugar, irmãos. A presença do Senhor neste lugar, ela já é palpável. Eu quero dizer para você, não perde a oportunidade, não troque por nada esses dias. Eu sei que talvez para alguns é difícil, trabalha, mas esforça, porque o Senhor, né, vai ver o seu coração, vai ver a sua disposição, e algo novo, de novo, o Senhor vai fazer através de ti. Amém? E eu quero compartilhar uma mensagem. Eu quero, na verdade, impartir o meu coração, irmãos. Eu não quero ser um pregador, porque eu não sou um pregador, mas eu quero impartir o meu coração, aquilo que eu tenho vivido nesses dias, aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Eu creio que o Senhor vai falar contigo. Amém? Espírito Santo, vem sobre esse ambiente, Jesus. Vem sobre esse ambiente, Espírito Santo. Toca, Jesus, em nossos corações essa noite de uma forma como nunca antes, Jesus. Tira, Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Tira, Senhor, toda tristeza, Jesus, toda confusão de mente em nosso meio. Pai, eu sei, Jesus, que existe, Deus, céus abertos sobre este lugar. E nós queremos, Espírito Santo, ser tocados por Ti e também tocar em Ti, Jesus. Por isso vem, cura, liberta e transforma em nosso meio, Jesus. Nós oramos porque nós cremos, nós sabemos quem é a pessoa do Senhor. Vem com o peso da Tua glória neste lugar, Jesus. De mim, Jesus, eu não tenho nada, mas a Tua pessoa, Espírito de Deus, tem tudo. Então vem, vem como nunca antes. Tenha liberdade, Jesus, para esse lugar, e que nós possamos estar atentos em tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar. Amém. Há uma presença gloriosa neste lugar, irmãos. Há uma presença do Espírito de Deus já neste lugar, Jesus. Eu quero te dizer algo. Talvez você entrou neste lugar, o seu coração meio um pouco confuso, não sabe. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Quero dizer algo que o Senhor quer fazer algo novo de novo. O Senhor quer girar uma chave no seu espírito. Se somente crês, verás a glória de Deus. Eu não sei como foi o seu 2024, irmão. Eu não sei.
Não sei se foi um ano de talvez muitas lutas, se foi um ano de muitas vitórias, se foi um ano de muitas dificuldades, mas se também foi um ano de farturas. Mas eu creio, irmãos, que o ano de 2025 será o melhor ano da sua vida. Eu carrego essa palavra no meu coração. Essa palavra por várias vezes foi liberada aqui neste altar. E por às vezes você pode talvez achar que ela é uma palavra talvez redundante, mas eu quero te colocar em um lugar para que você creia verdadeiramente que será o melhor ano de sua vida. Se você ainda não conseguiu ver as demais coisas, convido o Espírito Santo, passa para dentro, porque Ele vai te revelar coisas que você ainda não viu, coisas que você ainda não ouviu, porque no lugar secreto, irmãos, Ele te fala isso. Então eu quero te dizer nessa noite, cria a maior expectativa no seu coração. Às vezes, talvez, em poucos dias, talvez você já ouviu alguma coisa que veio de confronto com o seu coração. Mas eu quero te falar que nós temos um Deus, Pastor Humberto, que pode fazer coisas a tempo e a fora de tempo. Filipenses 3,13, Paulo vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas as coisas faço esquecer-me das coisas que ficaram para trás e avanço e as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando o pastor Douglas falou para mim trazer essa mensagem, eu falei para o Senhor, eu falei: o que eu vou dizer, Espírito Santo? Eu pensava comigo que eu teria que ter uma palavra, né, que venha talvez fazer com que todos se emocionem, trazer uma palavra que, né, venha mexer com o seu emocional. Mas o Espírito de Deus falou para mim, falou assim: fala aquilo que você está vivendo. A melhor pregação que tem é aquilo que você está vivendo. E no ano de 2024, irmãos, é um ano que eu tive várias experiências com o Senhor. Eu não sei para todos, mas eu tenho, né, em casa, a minha mãe, ela é uma pessoa hoje acamada. E por várias vezes, irmãos, eu pude ter uma experiência com ela, né, em oração. Por várias vezes, talvez a gente foi para um hospital e eu pensava: dessa vez não passa. E por várias vezes o Senhor falou: eu que estou no controle de tudo. Essa foi a minha experiência. Mas eu quero que você reflita na sua experiência que você teve no ano 2024, porque ela vai servir de experiência para prosseguir para o alvo, que é Cristo. Nada pode te parar, irmãos. Só pode nos parar aquilo que nos move. E se for Jesus que te move, nada para. Nada para, só Ele pode te parar. Amém? Quero que você abra sua Bíblia aí, no livro de Daniel, capítulo 6.
6:3. Coloca para nós aqui, fazendo favor. Ora, Daniel se destacou tanto entre os outros supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel. E em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente e nem corrupto. Amém? É sobre esse homem de Deus, sobre esse homem que deixou um legado para nós. A Bíblia vai dizer que nada foi encontrado, em outra tradução dizendo que ele tinha um espírito de excelência. Eu quero dizer para você nessa noite que tudo isso depende, irmãos, de nós. Quem constrói isso somos nós. E nessa noite eu quero te convidar a você entender como que nós podemos construir isso. Existem 2 pilares que o Senhor falou comigo. Eu tinha uma outra mensagem para falar, e eu tive o privilégio de poder estar com o meu pastor um dia, e a gente estava na beira de uma represa. Foi algo de Deus, e forte mais, irmãos. E quando eu comecei a conversar com ele, ele falou assim para mim: essa mensagem é bênção, mas tem algo poderoso que você pode liberar. E começou a liberar algo do coração sobre a história de Daniel. E eu glorifiquei a Deus, porque eu falei para o Senhor, o Senhor sabe da minha limitação. E os 2 pilares que eu quero falar para você nessa noite, irmãos, é sobre honra e obediência. É nesse lugar que nós temos que construir algo, para que o Senhor encontre na minha e na sua vida graça. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é simples, mas nós temos que pedir ao Senhor para nós entrarmos neste lugar, num lugar de honra, num lugar de obediência, porque dessa forma o favor de Deus vem sobre nós. Se você entender isso, irmãos, é 50% do caminho andado. E a história desse homem vai falar que Daniel era um homem reto, e o rei precisava de um homem como esse. E a Bíblia vai dizer que os que estavam no mesmo lugar que Daniel, eles tentavam extrair algo de Daniel para prejudicá-lo, Daniel. E a Bíblia vai dizer que nada foi encontrado. Sabe por que isso, irmãos? Porque era um homem que sabia o que era honra e sabia o que era obediência. Eu penso que tudo aquilo que o rei pedia, ele fazia com excelência. Ele fazia tudo aquilo com muito cuidado. Ele fazia com tudo muito amor. Por isso o rei viu nele uma pessoa diferente. E eu penso que ele pensou que ele era a pessoa mais certa para caminhar com ele. Mas
pessoas tentaram derrubar ele. E diz a Bíblia que eles começaram a queriam criar uma lei, né, para matar Daniel. A história todo mundo conhece. E aí chegou no rei e falou para o rei, rei, nós estamos alinhados que nós estamos criando uma lei para que se algum entre nós adorar outro Deus que não seja o Senhor, será lançado na cova do leão. E a Bíblia vai dizer que Daniel ficou sabendo, e nesse mesmo tempo Daniel foi para onde? Daniel foi para o seu lugar secreto, porque lá ele sabia que ele poderia ter uma comunhão com o seu Deus. Ali ele sabia que ele poderia ter um lugar secreto com Deus. E ali ele começou a orar, e já era algo que ele fazia antes. Ele não começou por ter medo, por causa da lei. Não, ele já fazia antes. Por muitas vezes, irmãos, nós só apresentamos o Senhor quando está muito difícil. Nós só apresentamos a Deus, pastor Humberto, quando as coisas estão apertadas demais. Mas Daniel não. Daniel sabia quem era o Deus que ele servia. Ele conhecia, não somente de falar, mas pelos milagres também que já aconteciam lá em Jerusalém. E ali ele se lançou ao chão, orou, e eles atrás de Daniel, correndo, doidinho para pegar o homem. E a Bíblia vai dizer que eles chegaram no rei e falaram para o rei: rei, nós criamos uma lei, e o Senhor assinou essa lei, e nós pegamos Daniel orando ao seu Deus. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Daniel é chamado pelo rei. E eu penso, irmãos, que o coração daquele homem estava satisfeito do que ia acontecer. Sabe por quê? A morte para ele era lucro. Ele não temia a morte, porque ele sabia que se ele fosse morto, penso eu que já tinha um lugar reservado muito melhor. Então nada podia parar ele a adorar o Senhor Jesus. Nada podia parar ele adorar o Senhor Deus. Aí a Bíblia vai dizer que o rei chama ele e diz para ele: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salvará. Deixa eu te contar um segredo aqui. Eu penso que talvez ele nunca deveria ter falado de Deus para ele, pastor Douglas, mas o que ele falava, o que ele imprimia no espírito dele, convertia o coração do rei. As palavras que ele conversava, pastor Humberto, com ele, eu penso que era só coisas do céu. Enquanto os outros falavam das coisas da terra, ele estava revelando as coisas do céu. E isso, irmãos, vem para nós no dia de hoje.
Muitas vezes você vê um irmão rodeado de pessoas. Deixa eu te falar uma coisa aqui, não é por aquilo que ele tem, é por aquilo que ele é. Você conversa com o irmão, o cara fala assim: rapaz, aquele homem é um homem de Deus, aquele homem é um rio de Deus. Este era Daniel. Daniel revelava o coração de Deus para acalmar o coração do rei. Às vezes as coisas tudo estavam dando errado dentro do palácio, ele chegava e acalmava o coração do rei. E foi para esse tempo, igreja, que o Senhor te chamou. 2025, Deus quer usar a igreja de uma forma como nunca antes. Foi para isso que nós fomos chamados, para fazer algo novo, de novo. Você tem que pôr o pé sobre as águas que Deus vai pôr as mãos. E nós não precisamos de entender como aconteceu, nós só vamos viver o milagre que Deus está fazendo. É para isso que Deus te chamou. Não é difícil, e também não é impossível. Só vamos entrar. Porque quando nós entrarmos, nós vamos ver aquilo que Deus está fazendo. A honra que Deus dava, a honra que Daniel dava ao seu rei, constrangia o rei. Eu quero dizer algo para você nessa noite. A obediência, ela te protege. Eu vou te repetir para você entender. A obediência, ela te protege, e a honra, ela te exalta. Nós precisamos de entender isso. A honra, ela te leva a lugares que você nunca pensou. Você fala algo que você nunca falou. E quando você pensar: eu não dou conta, eu não consigo, a obediência faz você liberar algo. Ontem o pastor Wellington falou algo aqui sobre os nossos antepassados, que pessoas que passaram antes de nós preparou. E isso, irmãos, é uma verdade muito forte, e nós precisamos de entender isso no nosso coração. Eu penso que o pastor Douglas hoje se encontra no lugar aonde que Deus colocou ele, devido à obediência de sua avó, que é tanto falado nessa casa. Por muitas vezes ouviu, talvez a avó falava para ele: você não pode porque você é diferente. E ele obedecia. Às vezes tem algo em nossas vidas, irmãos, que não pode, mas nós debatemos para tentar fazer. E nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar a entrar no lugar de obediência. No ano de 2024, irmãos, eu e a minha casa estávamos praticamente definidos ir para Uberlândia. E conversando com a minha esposa, a Priscila, vamos, porque Deus abriu uma porta para ela em Uberlândia. E para mim é mais fácil, trabalhar lá. E eu falei: então a gente vai para Uberlândia. Eu cheguei no meu pastor e minha pastora e contei a história para eles. A minha pastora olhou primeiro e falou assim: eu não libero vocês. Eu olhei para Priscila e falei: ué. Mas eu entendo, irmãos, que o zelo e o cuidado nos protege. Você que é filho, você tem que entender isso. E isso nos garantiu, nos trouxe coisas que nós nem pensávamos
em nossos corações. E ela disse para mim, falou para nós: vocês não vão, e ainda vocês vai aumentar a família. A Priscila não está grávida não, mas o carrinho ela já comprou. Então eu quero dizer para você que a obediência, irmãos, ela nos gera esperança para o dia de amanhã. A esperança, a obediência, ela te protege para que as coisas se encaixem da forma correta. E com Neemias, com Daniel não foi diferente. Daniel entendeu o que é honra e o que é obediência. E a Bíblia vai dizer que ele chamou, o rei disse que o Deus, seu vai te salvar. E assim aconteceu, ele foi lançado na cova. E não só lançado, ele teve que cumprir a lei. Porque a lei era uma lei irrevogável. Para quem não sabe, é uma lei que não pode voltar atrás. Foi selado com anel. E ele foi jogado, irmãos, nessa cova. E aqui para mim está a chave dessa mensagem. Porque a Bíblia vai dizer que no ser lançado na cova dos leões, o rei foi para o seu palácio. E ele não queria mais nada. Eu penso que ele foi para o palácio orar ao Deus de Daniel, uma coisa que ele não fazia. E a Bíblia vai dizer que ele, além de não querer festa, não querer nada, ele entra em jejum. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma pessoa que entra num lugar desse, irmãos, é só quando ela vê ou é quando ela vive algo em nós. E ele acreditava fielmente no Deus de Daniel. E naquele momento, passado-se a noite. Quando se passa a noite, ele mal espera o dia para ir até a cova. Penso eu, pastor Douglas, comigo, que ele já imaginava que os leões não iam comer ele. Primeiro porque ele liberava algo no coração do rei como verdade. Segundo porque quando ele falava, penso comigo que era como uma sentença na vida do rei. E a Bíblia vai dizer que ele mal esperou a chegar o amanhecer para ir, para ver o que tinha acontecido. E quando ele chega, ele grita para Daniel. E vai dizer a Bíblia, no 18: O rei voltou ao palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como costume, e na noite não pôde dormir. De manhã cedinho, ele levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo,
Será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? E Daniel responde: que o rei vive para sempre. Isso é uma vida com Deus. Isso é uma vida de intimidade com Deus. Isso é para quem está na presença de Deus. E eu quero nessa noite, irmãos, dizer que qual é a situação em que você se encontra? Em primícias, eu penso, irmãos, que é um virar de chave em nossos corações, é um virar de chave em nosso espírito, é algo novo que o Senhor está revelando para nós. Eu quero que você entre neste lugar, em um lugar que somente Ele pode falar, um lugar que somente Ele pode revelar, um lugar que somente Ele pode ministrar aquilo que Ele tem para nós. Talvez você não se inclinou, irmãos, 2024 como deveria, mas eu entro neste lugar também, que nós precisamos entrar neste lugar, um lugar de adoração a um Deus que pode todas as coisas, a tempo e a fora de tempo. Quando isso acontece com Daniel, eu penso, irmãos, que quando o rei chega e manda tirar Daniel para fora, eu penso que esse homem veio como um daqueles leões. Crendo, nervoso, e provando que o Deus que ele servia era um Deus de poder. E naquele momento, o rei manda pegar todos aqueles que tentaram prejudicar Daniel, e não somente eles, mas a família dele, a esposa e os filhos, e mandam jogar dentro daquela cova. E a Bíblia vai dizer que antes deles chegarem, eles são devorados pelo leão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se você não entende o que é honra e obediência, os leões, as circunstâncias da vida irão nos destruir. Nós precisamos entrar neste lugar, irmãos, e você precisa pedir para que o Espírito Santo de Deus faça que você entre neste lugar, porque senão as coisas da vida, as coisas da terra irá nos destruir. Hoje nós temos uma chamada do Senhor nessa noite para nós. Entre no Santo dos Santos. Entre num lugar que é onde você nunca entrou, talvez. Porque eu creio, irmãos, que você terá experiências como nunca antes. Quando eu preparava essa mensagem, o Senhor me fez lembrar de um homem.
também chamado Neemias. Um homem que pôde dar tudo para que servisse aquele rei. Neemias também era um homem que foi preso. Ele servia, era um copeiro do rei. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que esse homem recebeu uma notícia de que a sua família de Jerusalém estava sendo destruída. E eu penso, pastor Bruno, que devido à honra, devido à obediência dele àquele rei, ele constrangia aquele rei. Porque quando ele recebeu a notícia, o semblante dele mudou. E no dia que ele foi servir o rei com aquela notícia, o rei olhou para ele e falou assim: você está triste. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Que toda a sua vida, enquanto estava servindo o rei, mesmo com todas as dificuldades, ele tinha alegria ao servir ao rei. E nós precisamos de entender isso. Eu quero que você peça para que o Espírito Santo te traga à memória, irmãos, aquilo que faz que você não consiga honrar a sua liderança. Eu quero que você pede o Espírito Santo de Deus para que você traga à sua memória aquilo que você por muitas vezes desobedeceu. Eu falei na história da minha mãe. A minha mãe hoje, ela é acamada. Ela teve um AVC. E hoje a gente cuida dela. Eu não quero me vitimizar aqui, mas a gente está ali hoje servindo ela. Talvez você não sabe o que é poder levantar uma pessoa de uma cama. Talvez você não sabe o que é talvez trocar uma fralda de uma pessoa. Talvez você não sabe o que é ter que colocar uma comida talvez de uma boca. Talvez você não sabe o que é talvez ter que estar ali o tempo todo com ela, porque ela se encontra uma pessoa talvez triste pela situação. Mas um dia, antes disso tudo acontecer, ela sentou na mesa comigo, olhou dentro dos meus olhos e disse para mim: o que você tem feito por mim e o que você vai fazer por mim, Deus vai te honrar. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Nós temos que suportar o processo da vida, mas nós temos que entender que a honra e a obediência, ela nos coloca em um lugar seguro em Cristo. Quer um 2025 diferente? Obedece mais, honra mais. Faz aquilo, irmãos, que você talvez nunca fez no ano de 2024, talvez no ano 2023, ou talvez nos outros anos. Talvez você está se encontrando com pessoas, irmãos, nesse período, que a pessoa fala assim para você assim, ó: ah, eu não vou servir mais não, eu vou deixar para os novos que estão chegando. Isso é uma mentira de Satanás sobre a sua vida. O diabo está tentando te parar. E tem pessoas que estão sendo usadas por Deus para te reconectar em Cristo. Seja sensível naquilo que Deus está fazendo em momentos propícios. Só diga ao Espírito Santo: eis-me aqui. Eu creio que você terá o melhor ano de sua vida. Mas é necessário de entrar num lugar de honra e obediência.
A Bíblia vai dizer que Neemias, o rei vê ele triste, o rei vai dizer para ele: por que você está triste? Ele contou a história, porque estava sendo destruída a família dele. E naquele momento o rei falou: o que quer que eu faça? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você serve a Deus, Deus cuida das suas coisas. O Senhor falou comigo o ano 2024 inteiro, devido à situação que eu passei em casa: cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas coisas. Assim é a vontade e a bondade de Deus. E o rei fala para ele: o que queres? E ele falou: quero cartas. E a Bíblia vai dizer que aquele homem libera as cartas para não somente ir para Jerusalém, mas ele leva madeira e leva recurso e ainda envia pessoas para estar com ele. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, irmãos. Não é tempo mais de nós questionar o que passou. É tempo de nós olhar para os céus, porque dele vem o refrigério, dele vem o recurso, dele vem a fidelidade, dele vem a bondade. Eu quero que você fique de pé. E eu quero dizer que a melhor coisa que tem no meu coração nessa noite, irmãos, é agradecer a Deus por poder estar iniciando o Senhor e honrando os meus pastores. Porque quando Ele me chamou para ministrar, eu vou falar de verdade, eu pensei por várias vezes talvez dizer não, mas o Espírito de Deus diz para mim: até quando você vai me negar? Até quando você vai me negar? Pois várias vezes eu coloquei situações diante da tua presença e você me negou. Mas você vai começar o ano de 2025 como? Me negando? E eu quero impartir o meu coração com você nessa tarde. Eu quero colocar aqui para que nós possamos pensar nessa tarde. O que nós podemos fazer para que o nome do Senhor seja mais glorificado? Você já pensou que por talvez uma situação, um irmão do seu lado ou um vizinho do seu lado precisou de que seja talvez um abraço, Paulo, e você não pôde dar? Mas existe uma chamada nessa noite. Eis que faço tudo novo, de novo. Eu quero te convidar. Nós temos um espaço aqui à frente. Você que entende que por muitas vezes você traiu a pessoa do Espírito Santo. Porque quando nós negamos o Espírito Santo, nós estamos traindo a pessoa do Espírito Santo. E eu quero te convidar para que você abra o seu coração nessa noite, para que o Espírito de Deus venha colocar algo em seu espírito, para que você possa ir mais longe no ano de 2025, que você possa ser
uma flecha na mão do arqueiro. É tempo, irmãos, de nós nos inclinarmos para ouvir aquilo que o Senhor está liberando sobre nós. Eu sei que pessoas talvez tenham uma certa dificuldade, tenham um certo medo, mas eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida que toda resistência do inferno caia por terra, e que você venha romper no ano de 2025 como nunca antes. Dê um lugar para o Espírito Santo, para que você possa fluir com o Espírito no ano de 2025. Eu sei que tem algo novo para nós nesses dias, irmãos. Ontem o Marcelo disse algo aqui, que quem nunca foi batizado com o Espírito Santo, que viesse à frente. E eu glorifiquei a Deus, porque muitas pessoas de coração quebrantado se vieram à frente e entenderam que Deus pode fazer muito mais. E eu quero que você venha à frente nessa noite, com seu coração aberto, para que você venha a ser tocado pelo Senhor. Existe uma chamada dos céus sobre a sua vida. Existe algo dos céus para ser liberado sobre a sua vida nesses dias. Não se endureça o vosso coração. Deixa Deus tocar em ti e você tocar nele. Às vezes você pensa que não é capaz. Você acha às vezes que o Espírito Santo não vai vir até você. Eu quero dizer que no nome de Jesus, isso está sendo quebrado nessa noite.